No verão, minha cidade à beira-mar é muito divertida. Nos finais de semana, vamos à praia ou à piscina de alguém durante o dia e à noite a um dos bares à beira-mar. Mas estou ficando um pouco mais velho e muitos dos meus amigos que costumavam sair comigo nos fins de semana não são mais solteiros e não têm mais interesse nisso. Então é mais difícil fazer planos hoje em dia do que costumava ser. Uma vez, quando estava saindo com meus amigos, 2 caras se aproximaram de nós no bar, sendo amigáveis porque ouviram nossa conversa e entraram no assunto. Eles pareciam ter uns 8 anos a mais que nós, por volta dos 30 e poucos anos. Eram baixos, mas pareciam legais o suficiente para ficarmos por perto. Seus nomes eram Alec e James. Eles acabaram indo de bar em bar conosco naquela noite. Alec foi embora antes de James, que ficou até tarde com a gente. Ele parecia gostar mais de mim, porque falava mais comigo. Eventualmente, meus amigos quiseram ir para casa e eu também. Mas James parecia decepcionado, como se quisesse ficar até os bares fecharem. Eu disse a ele que sairíamos de novo em breve e então fomos embora. No fim de semana seguinte, nenhum dos meus amigos quis sair. Então, enquanto tentava fazer planos, recebi uma mensagem de James. Ele perguntou o que eu faria naquela noite e eu disse que não tinha planos, perguntando o que ele e os amigos fariam. Ele sugeriu que fôssemos a um bar na praia. Pensei, por que não? Eu precisava de planos de qualquer forma, e ele e Alec pareceram tranquilos da última vez. Ele se ofereceu para me buscar, então aceitei. Quando ele chegou na minha casa por volta das 9 ou 10 horas da noite, fui em direção ao banco de trás do carro, esperando que Alec estivesse no banco do passageiro. Mas quando abri a porta, ele disse para eu sentar na frente. Só James estava no carro. No caminho para o bar, perguntei se Alec ou alguém mais iria se juntar a nós, e ele disse que provavelmente sim. Eu não sabia que seria apenas ele, mas não me importei. Ele sugeriu que fôssemos primeiro a um bar mais simples para beber um pouco antes de irmos ao bar da praia, que tinha uma pista de dança. Aceitei. Ele nos levou a um bar pequeno e escuro, com um brilho avermelhado no ambiente. Pediu algumas rodadas de bebida para nós. Eu já tinha tomado alguns shots antes de sair de casa, então depois dessas bebidas, já estava me sentindo bem bêbado. Em um momento precisei ir ao banheiro, e quando voltei, ele já tinha pedido mais 2 bebidas para nós. Eu nem tinha terminado a anterior. Fiquei surpreso com tantas bebidas que ele estava comprando. Achei que fosse algo comum para pessoas mais velhas. Depois de beber essa última dose, minha memória ficou completamente apagada. A próxima coisa de que me lembro é de acordar em um quarto totalmente escuro. Eu estava no chão. Tentei procurar meu celular nos bolsos, mas não encontrei. Levantei-me e estendi os braços à minha frente até sentir uma parede. Comecei a procurar um interruptor de luz. Quando finalmente o encontrei e acendi a luz, percebi que estava dentro de um pequeno cômodo com chão de concreto, onde havia um aquecedor de água e vários objetos de limpeza, como um balde e um esfregão. Havia uma porta fechada no quarto. Eu estava completamente confuso e aterrorizado. Onde eu estava? Abri a porta lentamente e vi que levava a outro cômodo escuro. Um pouco da luz do pequeno quarto vazava para esse espaço e pude perceber que era um porão com carpete. Consegui ver alguns móveis espalhados no ambiente. Não encontrei um interruptor de luz, então tive que andar às cegas, esbarrando nas coisas, enquanto procurava as escadas. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim, como se alguém estivesse se levantando de um sofá, seguido da voz familiar de James, chamando meu nome. Eu gritei,
e me virei para encarar a escuridão. Consegui apenas ver o contorno do corpo dele do outro lado da sala. Ele disse: "Calma, não é o que você está pensando. Você bebeu demais no bar, então eu te trouxe para cá." Tudo o que consegui dizer foi: "Por que você me colocou naquele quarto no chão? E onde estão minhas coisas?" Minha voz parecia fraca. Ele se aproximou de mim e disse: "Eu tenho todas as suas coisas lá em cima. Apenas relaxe e deite-se." Eu disse a ele que queria ir embora, pedindo que me levasse até minhas coisas para que eu pudesse ir para casa. Mas ele respondeu com um tom mais ameaçador: "Não, você não vai embora." Nesse momento, eu o ameacei fisicamente e ele reagiu de um jeito que sugeria que tinha alguma arma e que usaria se eu tentasse sair. Ele alegou que eu estava bêbado demais para dirigir. Continuei insistindo que chamaria um Uber. Então ele disse: "Relaxa, eu vou buscar um copo de água para você e você vai voltar a dormir." Eu não sabia o que fazer diante daquela situação assustadora. Não sabia o que ele planejava fazer comigo, mas tudo parecia muito errado. Ele passou por mim e subiu as escadas. Quando chegou ao topo, ouvi o som de uma chave destrancando a porta do porão. Ele a abriu, saiu e a trancou novamente. Procurei por algum objeto que pudesse usar como arma, mas não havia nada. Não tive escolha, a não ser subir sorrateiramente até o topo da escada e esperar atrás da porta por ele. Esperei um tempo, talvez 5 minutos, antes de ouvir o som da fechadura sendo destrancada. Assim que a porta se abriu, eu o empurrei para o chão e o segurei em um estrangulamento. Gritei: "Onde está meu telefone e minha carteira?" Enquanto o apertava com mais força, afrouxei um pouco para que ele pudesse respirar e falar. Ele disse que estavam na mesa da cozinha. Perguntei se ele tinha alguma arma, e ele respondeu que tinha um canivete no bolso. Peguei o canivete e o abri. Ele começou a tentar se justificar, dizendo que só queria cuidar de mim. Me levantei, fui até a cozinha, peguei minhas coisas e saí correndo da casa. Liguei imediatamente para meu irmão, que também é meu colega de quarto. Ele atendeu com sono e eu expliquei tudo, pedindo para que fosse me buscar. Ele veio imediatamente. No dia seguinte, fui a um pronto-socorro para fazer exames e encontraram Rohypnol na minha urina, confirmando que ele tinha colocado algo na minha bebida. Depois disso, consultei um advogado e abri um processo contra James, que ainda está em andamento. Estamos reunindo provas, mas não há uma evidência definitiva de que ele foi quem me dopou, nem que tinha intenções criminosas. Mesmo assim, acredito que tenho um caso forte, considerando que ele me deixou no chão e escondeu minhas coisas. Até hoje não sei exatamente qual era o plano dele, e nem gosto de pensar no que ele poderia ter feito comigo enquanto eu estava inconsciente. No verão, gosto de passar meu tempo fazendo atividades ao ar livre. No verão, fico com minha família em Mont, Pensilvânia. Temos 2 acres de terra, um pequeno campo de tiro no quintal, um quadriciclo, 2 motos de trilha e trilhas pelo bosque bem ao lado da casa, por onde costumo andar. Em um dia quente, mas nublado, eu não tinha nada para fazer. Então decidi me exercitar e sair com minha bicicleta. Tenho uma mountain bike na casa dos meus pais, então prefiro usá-la na trilha em vez das estradas. Saí de casa e olhei para as nuvens. O céu amarelado aparecendo entre as nuvens escuras de tempestade criava um visual incrível. Eu podia sentir o cheiro da tempestade de verão se aproximando. Adoro essa atmosfera. Chequei a previsão do tempo antes de sair
e calculei que teria cerca de meia hora para pedalar antes de começar a chover. Mesmo que me molhasse um pouco, não me importaria. Parti da propriedade em direção à trilha no bosque. Eu podia sentir e ouvir as rajadas de vento, e isso me animava. Esse era o meu tipo favorito de clima para pedalar. A maior parte do início da trilha era subida, e a volta seria, em sua maioria, descida, o que era perfeito. O caminho finalmente atingia o topo em uma pequena clareira no meio do bosque. Sempre parava lá para descansar um pouco. Quando cheguei à clareira naquele dia escuro, parei como de costume para recuperar o fôlego após a longa subida. Peguei meu telefone e comecei a dar uma olhada nas mensagens. Foi então que o som do vento e das folhas balançando parou de repente, deixando um silêncio absoluto. Não havia mais vento. Olhei ao redor, chocado e intrigado. Nunca tinha visto uma rajada de vento tão intensa parar de repente. A sensação estranha começou a crescer dentro de mim. E então, comecei a ouvir algo. Uma voz muito aguda. Torci para que fosse apenas um animal. A escuridão das nuvens e das árvores, o silêncio, o céu, e agora esse som estavam criando uma atmosfera inexplicavelmente assustadora. Então, talvez por causa do silêncio absoluto, comecei a ouvir galhos quebrando não muito longe. Quando olhei naquela direção, vi algo a uns 10 ou 12 metros de distância, entre as árvores, exatamente no caminho que a trilha seguia. O melhor que posso descrever é que vi uma figura humanoide agachada, como se estivesse se escondendo, me espreitando como se eu fosse uma presa. E então, começou a chover. Forte. O som das gotas de chuva atingindo as folhas acima quebrou aquele silêncio insuportável. Nesse momento, virei e pedalei o mais rápido que pude de volta ao topo da colina, deixando a descida me levar para casa o mais rápido possível. Durante todo o percurso, fiquei apavorado demais para olhar para trás. Os relâmpagos começaram a brilhar e os trovões a ecoar. Em qualquer outra situação, eu acharia isso incrível, mas eu tinha acabado de ver algo inexplicável. Cheguei em casa, guardei a bicicleta no galpão e entrei. Eu estava tão ofegante e abalado que nem me preocupei em contar nada a ninguém. Subi para o meu quarto e me enfiei na cama. Aquela noite, tive um pesadelo com o incidente. No sonho, eu via uma figura demoníaca no meio do bosque durante a noite, flutuando em minha direção. Acordei com o coração disparado, aliviado por ser apenas um sonho. Foi um dia e uma noite perturbadores. Todo verão, meus pais viajam por algumas semanas para nossa casa de férias em Savannah, Geórgia. Isso me deixa sozinho em casa com nossos 2 gatos. Moramos em um canal. Meu pai tem um barco Boston Whaler e 2 jet skis no quintal. Do outro lado do canal, há um pântano e mais adiante, um parque. Como resultado, não há muito tráfego de barcos passando pelo nosso quintal, tornando-o um lugar bastante privado e isolado. Nossa casa é relativamente grande, mas sinto que meu pai provavelmente gastou mais dinheiro no barco do que na casa. Para ser honesto, ele chama muita atenção. Eu adorava quando meus pais saíam para viajar, especialmente porque eu estava de folga no verão e tinha liberdade para fazer o que quisesse e convidar quem eu quisesse, com a única regra de não dar festas. Uma noite, a garota com quem eu estava saindo veio até minha casa para passarmos um tempo juntos no quintal. Estávamos na banheira de hidromassagem, e quando o ciclo da banheira desligou e ficou tudo silencioso, ouvi algo vindo do canal. Às vezes, dava para ouvir peixes ou pássaros batendo na água,
mas esse som parecia mais ritmado. Levantei-me e vi alguém passando de caiaque pelo canal. Não consegui ver mais detalhes, nem mesmo as roupas que a pessoa usava. Era um pouco incomum alguém estar tão longe dentro do canal naquela hora da noite. Mas, no fim das contas, era um canal público, então não era motivo para preocupação. Ainda assim, comentei com a garota o quão estranho aquilo era. Mal sabia eu que essa não seria a última vez que veria essa pessoa. Mais tarde naquela noite, já estávamos no quarto. Eu tinha fechado as janelas porque o ar-condicionado estava ligado. As janelas do meu quarto davam para o canal e o quintal. Eu tinha apagado o abajur ao lado da cama e estava assistindo The Sopranos com a garota, que decidiu dormir lá. De repente, uma luz branca começou a piscar através da janela, movendo-se de forma errática. Nossa reação imediata foi algo como: "Que diabos é isso?" Ela perguntou se poderia ser a luz de um helicóptero, o que descartei imediatamente. Achei que era uma lanterna. Desliguei a TV para deixar o quarto completamente escuro e me aproximei da janela para espiar de onde vinha a luz. Vi que era alguém balançando uma lanterna no canal. Na verdade, parecia ser a mesma pessoa do caiaque mais cedo. A garota, a quem chamarei de Jane a partir de agora, perguntou o que era. Eu disse que era o cara do caiaque, apontando a lanterna para a nossa janela. Ela perguntou por que ele estava fazendo isso e como sabia exatamente em que quarto estávamos. Respondi que provavelmente ele viu o reflexo da luz da TV pela janela e percebeu que alguém estava ali. Ter uma garota no quarto despertou meu instinto de agir como um homem e não demonstrar medo. Então, abri a janela e gritei: "O que você quer?" Uma voz fraca respondeu: "Por favor, preciso de ajuda." Gritei de volta: "Você está machucado ou perdido?" Ele respondeu: "Estou ferido e não consigo sair do caiaque." Olhei para Jane e perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Ela disse que eu deveria ir ajudar. Então perguntei ao homem: "Quer que eu ligue para o 911?" Ele respondeu rapidamente: "Não, só preciso de ajuda para sair desse caiaque." Eu gritei de volta: "Ok, vou sair aí." Fechei a janela e suspirei, dizendo a Jane para me desejar sorte. Ela não estava muito vestida, então não quis pedir que se trocasse e saísse comigo. Vesti uma camiseta e desci as escadas. Coloquei meus chinelos, abri a porta dos fundos e acendi as luzes do quintal. Foi quando ouvi um grito ensurdecedor vindo do andar de cima. Era Jane gritando o meu nome. Olhei ao redor em pânico e vi um homem correndo em minha direção vindo de canal. Corri para dentro e bati a porta, trancando-a no último segundo, pois logo em seguida houve uma pancada forte na porta, seguida pelo homem tentando girar a maçaneta para abri-la. Peguei todo o bloco de facas da cozinha e corri para o quarto. Tranquei a porta e Jane me contou que viu o homem se esgueirando na minha direção no instante em que acendi as luzes do quintal. Ele não era um velho fraco e ferido. Era um cara grande. Ficamos paranoicos, achando que ele ainda poderia estar rondando a propriedade. Liguei para meu pai para contar o que aconteceu, e ele disse que eu deveria estar ligando para a polícia, não para ele. Então, disquei 911. A polícia chegou, fez uma busca na propriedade, registrou um boletim e bateu nas portas dos vizinhos. Os poucos que responderam disseram que não tinham visto nada. O estranho foi que o caiaque havia desaparecido, o que me levou a crer que ele correu de volta para pegá-lo e provavelmente fugiu para o pântano. O fato de termos uma casa relativamente bonita e um barco de $800 mil no quintal, em um local isolado do canal,
provavelmente nos tornou um alvo fácil para a invasão. A coisa assustadora é que, se eu não tivesse uma garota comigo naquela noite, talvez eu não tivesse conseguido voltar para dentro a tempo de trancar a porta.